Olá a todos. Olá, boa noite Marcos. Olá a todos. Ou bom dia, dependendo de onde vocês estejam. Esta lição é a quarta lição neste curso. Tivemos um break e não estivemos semana passada devido ao feriado judaico. Agora voltamos. Esta lição falamos do local onde mudamos na Kabbalah, que na pessoa chama-se intenção. Então, essa é uma grande lição porque isso realmente é uma das coisas que torna a Kabbalah única, diferente de outros métodos, especialmente no que se refere com a intenção ou com os desejos da pessoa e as relações entre eles. E é o que veremos hoje. Então vamos direto ao assunto, sempre entendendo que há três formas de relacionarmos-nos com os desejos neste mundo. E é o que veremos nessa lição. É como inconscientemente nos relacionamos com os desejos, eles surgem em nós, e nós corremos para satisfazê-los sem saber o que os motiva. Sempre entendendo que a maioria da humanidade, 99,99% da humanidade, está em tal processo de perseguir a satisfação dos desejos de forma inconsciente. Existe também a supressão dos desejos, não estamos falando da Kabbalah, mas como a humanidade lida com os desejos. Suprimir desejos é ter uma consciência de que existe um certo problema com meus desejos, problemas ocorrendo depois de cada desejo que surge em mim, ou pensamento que surge em mim. Não qualquer prazer que descrevo para mim é a coisa mais ótima, mas em relação à sociedade, às vezes pode ser mais danoso para mim ou não. Então chegamos à realização, ao entendimento de que há algo errado com nossos desejos, temos que fazer algo com eles. E a maioria dos métodos, quando tem algo a ver com desejos, significa suprimi-los em algum ponto, com todos os tipos de técnicas, métodos. Então falaremos também disso. E há este processo de elevar-se acima dos desejos. E especificamente é o que a Kabbalah lida. Então essa é uma pequena introdução. Vamos direto a isso. Então, voltando ao ponto fundamental que já sabemos das classes anteriores, sabemos que existem as duas forças na realidade, o Criador, que é a força que doa, ou qualidade de doação, e a criação, que é 100% oposta ao Criador, a qualidade de recepção. E esta é a base, o que constitui tudo na realidade, as duas forças e a interação entre elas. Então estamos numa situação em que a ideia qual a meta de tudo isso? Por que houve uma criação com recepção que é 100% oposta ao doador, ao Criador, que é a doação? Então, o Criador criou tudo para desfrutarmos, e esta é a meta final da vida, desfrutar. E a cada momento, cada desejo que surge em mim, em você ou em cada um, em qualquer ser vivo, nos níveis animal, vegetal, etc., é sempre desfrutar, ou seja, perseguir o prazer. Mas qual o problema com a situação em que estamos? Nós já falamos nas lições anteriores, é que sempre que eu satisfaço este prazer que surge, esse desejo que surge em mim, seja por comida, dinheiro, controle, etc., quando eu vou satisfazer este desejo, ele desaparece, ele é extinto, desaparece. E uma nova ideia, de novo desejo surge em mim, daí eu busco isso, daí eu estou nessa perseguição perpétua de prazeres. E alcançamos uma situação, como o Baal Sulam diz, na primeira parte do Talmud Esser Sefirot, sobre a reflexão interna, que diz que a pessoa morre com metade dos seus desejos nas suas mãos. Que sempre perseguimos desejos e como eles sempre desaparecem, e nós sempre buscamos receber prazer para nosso próprio benefício, alcançamos uma situação onde nunca nos satisfazemos, sempre estamos vazios, ou seja, metade dos desejos em nossa mão.
Então, o problema de estarmos nessa situação, de ser desejo receber para o benefício próprio, sempre queremos receber para nós mesmos, de forma egoísta. Então, isso me retira de sentir o prazer, porque sempre fico vazio. Mesmo que sempre queiramos desfrutar e dizemos que a meta da vida é desfrutar, todo o problema é como desfrutamos. Porque vemos que na tentativa de buscar prazer, ficamos com um vazio cada vez maior e não há uma satisfação verdadeira. Então a forma de desfrutar é alcançando equivalência com a mesma qualidade de doação, uma conexão com essa força doadora. E com essa reciprocidade aprendemos como receber prazer de uma forma que seja sustentável, contínua, alcançando a mesma intenção, o mesmo ânimo de doar do Criador. Então dizemos que a meta da criação é desfrutar, mas desfrutar adquirindo a mesma qualidade de doação do Criador. E através dessa qualidade de doação, através disso, podemos desfrutar. Ok? Então toda a questão aqui é, se precisamos dar ao Criador, se precisamos dar todos esses prazeres que recebemos ao doador, ou seja, que significa desfrutar ou alcançar a meta da vida, ou esta sensação infinita de prazer, como chegamos a isso? Esta é a questão que se baseia nessa lição. E quando estamos nessa pergunta, como a criação pode dar ao Criador, quem sabe escrevam seus pensamentos sobre este assunto. É muito bom para sabermos, antes de aprofundarmos na lição, para checarmos como vocês pensam antes e como a coisa vai progredindo na lição. Então, de volta, a pergunta que fazemos é como a criação dá prazer ao Criador, porque aqui reside o segredo de receber a satisfação plena, que é a meta final da nossa existência, a meta final da nossa vida. Você pode dizer o segredo para desfrutar. Portanto, antes de continuar com isso, vamos agora numa alegoria do Baha Sulam. Abram o livro-texto no Kabbalah para Estudantes, página 572, artigo Prefácio à Sabedoria Cabalística. Se estiverem na biblioteca, no Kabbalah.info, numa seção chamada Pensamento da Criação e as 4 Fases da Luz Direta. Então, de novo, artigo Prefácio à Sabedoria Cabalística, página 572 do Kabbalah para Estudantes americano, em inglês. Item 15. Terceiro parágrafo. Eu explicarei. Eu explicarei isso com uma alegoria da vida real. A natureza do homem é apreciar e desfrutar a qualidade de doação e depreciar e odiar e receber de um amigo. Então, antes de entrarmos nessa alegoria, vamos nos concentrar no que o Baha Sulam diz aqui. Ele diz que a natureza do homem ou da humanidade é apreciar e desfrutar a qualidade de doação e depreciar e odiar a receber de um amigo. Isso pode parecer oposto ao que dizemos. Dizemos que a natureza humana ou da criação é receber prazer. Prazer para um benefício próprio. Mas o Baha Sulam diz que a natureza do homem aqui é favorecer a qualidade de doação e depreciar a receber de outros. Então o que isso significa? O que ele diz aqui é que, embora tenhamos o desejo de receber para nosso benefício próprio, uma das coisas que sempre achamos favorável, apreciamos, é a qualidade de doar. Como entendemos e vemos em nosso mundo, na nossa realidade. Ou seja, sempre respeitamos pessoas que fazem caridade, ou pessoas que dão presentes. Respeitamos estes atos de pessoas, por exemplo, como se altruisticamente fizessem coisas, ajudando alguém a atravessar na rua, alguém que precisa de ajuda, descobrir todas as formas de coisas para ajudar pessoas. E se há, digamos, um prédio incendiando e um bebê lá em cima, a multidão chorando, alguém decide correr para salvar o bebê, então ele é respeitado na sociedade, essa pessoa, este homem. Tem uma qualidade respeitável. Então, nós apreciamos
E temos um respeito natural a esta qualidade. E a razão simplesmente porque está na nossa raiz. De novo, como respeitamos o que o Criador tem, respeitamos tudo que está enraizado no Criador, na nossa fonte, respeitamos essas qualidades. E como estamos enraizados na qualidade de doação, porque esta é a qualidade do Criador, de doar, então naturalmente respeitamos isso. Da mesma forma que o prazer é uma qualidade do Criador. Então tudo que gostamos, queremos e achamos desejável na nossa existência estão enraizados no Criador, nessa qualidade de doação, na força de doação. Então, quando encontra-se com seu amigo e o anfitrião, o convida para uma comida, ele, o convidado, rejeitará o convite, mesmo que esteja com muita fome, visto que a seus olhos é humilhante receber um presente de seu amigo. Então, o Baal Sulam começa essa história, essa alegoria, do anfitrião e convidado. Simplificando, ele diz que basicamente que o anfitrião convida um convidado, um amigo, para uma refeição, e antes de convidá-lo para a refeição, ele pensou neste convidado. Pensou muito em se preocupar que ele satisfará precisamente cada desejo que este convidado tem. O anfitrião coloca todo o esforço para realmente investigar e conhecer os desejos internos do convidado. Por exemplo, ele gosta de tal comida, em tal momento, etc. Então o anfitrião preparou um grande banquete com todas as coisas que o convidado gosta, ainda muito mais do que ele possa imaginar e gostar. Então ele fez isso por amor puro pelo convidado. Tudo que ele queria é que o convidado desfrutasse essa refeição. E o que ocorre? Chega o convidado e, embora o desejo inicial do convidado é simplesmente devorar essa grande refeição diante dele, ao invés disso, ele se sente humilhado. Por quê? Ele reconhece que o anfitrião fez tudo isso para ele. Então, ao invés de sentir um prazer imediato pela comida, o convidado sente a oposição de qualidades, que o anfitrião pensava nele a todo momento e dar a ele a todo momento, prazer a ele, enquanto que o desejo do convidado não estava preparado para isso. Era simplesmente receber prazer para si. Então ele se sente humilhado, se sente envergonhado. Essa é a situação neste ponto. No entanto, quando o seu amigo implora, ou seja, quando o anfitrião implora ao convidado, de tal forma que fica claro que ao comer estará fazendo um grande favor a seu amigo, ele aceita comer, pois agora já não sente que está recebendo um presente, nem que seu amigo é quem está doando. Pelo contrário, ele, o convidado, é quem doa, e quem está fazendo um favor a seu amigo ao receber dele este bem. Então estamos numa situação onde o convidado está humilhado e envergonhado, e por isso ele diz ao anfitrião, desculpe, eu não posso comer essa comida que você me deu. Ele está mentindo. Basicamente ele diz, eu comi recém há pouco, antes de vir. Então ele restringe seu desejo por prazer da comida devido à vergonha que ele reconhece devido à qualidade de doação do anfitrião. Então ele mantém isso. E o anfitrião continua dizendo, eu fiz a comida para você, quero que você desfrute, me esforcei tanto, fiz isso para você. Então o convidado diz, não, tudo bem, eu realmente não quero, está tudo bem. E somente quando chega uma situação onde o convidado entende que o anfitrião, depois de rejeitar comer a comida por tanto tempo, e o anfitrião constantemente implora, como é dito aqui, quando o anfitrião diz, veja, eu quero que você faça isso, porque isso vai me dar prazer. Por você comer, me dará prazer. Quando o convidado chega a este entendimento, que comendo dará prazer ao anfitrião, somente neste ponto é que ele começa a comer. E o ponto que ele come, então ele come sob a condição que está dando prazer ao anfitrião, e não simplesmente comendo pelo seu próprio desejo, para satisfazer seu benefício pessoal. Assim, podemos observar que ainda que a fome e o apetite representem vasos de recepção designados para comer e que a pessoa
tinha suficiente fome e apetite para receber a comida de seu amigo, ainda assim não podia provar nem um pouco devido à sensação de vergonha. Entretanto, à medida que seu amigo lhe implorava e ele se recusava, foram sendo formados dentro de si novos vasos para comer, já que o poder dos pedidos de seu amigo e o poder de suas próprias recusas, à medida que se acumulavam, terminaram por alcançar uma quantidade suficiente que reverteu a medida de recepção numa medida de doação. No final, observa-se que ao comer estará fazendo um grande favor a seu amigo. Nesse estado, se formam dentro dele novos vasos de recepção para receber a comida oferecida. Agora se considera que o poder de sua recusa se converteu no vaso essencial dentro do qual recebe a comida, e não a fome ou o apetite, ainda que estes sejam certamente os atuais vasos de recepção. Então o ponto principal é que ao restringir esta comida e passar por este processo de realmente sentir que o anfitrião quer que ele coma, porque assim dará prazer a ele, então, comer sob a condição que dá prazer ao anfitrião, ao doador, então ele diz que o ponto principal é que ele desenvolve novos vasos de recepção de prazer. E, na verdade, desenvolve isso. Esta flecha aqui é o fazê-lo. Ou seja, o convidado chega somente com este vaso na festa, no banquete, para o seu benefício próprio, e está pronto para satisfazê-lo com esta flecha. E como ele sente a oposição do doador, então, no final ele restringe isso, não quer só receber este prazer, até que isso se forme nele, ele entenda que o doador quer que ele coma para desfrutar, então ele começa a receber prazer através desta flecha. Na verdade, começa a receber com a intenção de dar prazer ao Criador. E vamos desenhar de forma diferente para tornar claro. Depois vamos às perguntas. Então vamos desenhar esses dois caras. Então, mesmo sabendo que o Criador e a criatura não são dois caras, duas pessoas. Ok? Então, temos o anfitrião que preparou esta mesa de delícias para o convidado vem, e mesmo que o desejo inicial do convidado seja devorar tudo na mesa, ao invés disso ele sente a vergonha, porque sente essa relação do anfitrião de doar e a sua própria natureza é de receber. Portanto, a primeira coisa aqui que ocorre realmente a primeira coisa é a sensação do doador. E isso realmente coloca em ação uma série de ações por parte do convidado. Ao sentir o doador e sua própria natureza oposta a ela, ou seja, sentir o Criador e sentir sua própria natureza como oposta, então isso estabelece essa ação que ocorre depois disso, que é quase uma resposta automática. Que ação é esta? É a sensação de vergonha. E essa sensação de vergonha que coloca em ação a próxima coisa, ele não pode comer devido a essa vergonha. Então o que ele faz? Ele restringe seu desejo de comer. Então aqui está a restrição. Número 3. Ele restringe seu desejo de comer. Vamos mudar de caneta. E somente depois de entender que o doador realmente quer que ele coma e que ele dará prazer ao doador ao comer, então ele come. Ele alcança uma situação onde sabe que dará prazer ao doador ao comer. Então ele muda sua intenção em relação aos prazeres. Então, em tudo isso que podemos dizer, são duas coisas. Que a ação do que ocorre aqui, a ação por parte da criação é receber prazer. Ou seja, o
anfitrião sabe que o convidado quer receber prazer, então ele organizou tudo para que o convidado recebesse prazer. E no final das contas, mesmo depois de todo este processo, o convidado ainda faz a mesma ação, ele vai e recebe prazer. Então não importa o que ocorra, o convidado está numa situação que não pode fazer nada exceto receber prazer. E ele sempre quer receber prazer, então a ação de receber prazer sempre vai permanecer a mesma. No entanto, a intenção quando o convidado veio inicialmente à refeição, sua intenção era simplesmente devorar tudo isso para o seu próprio benefício. Então, a intenção é, na verdade, o que mudou aqui em todo esse processo. Ele mudou de inicialmente ter o desejo da intenção de ser para mim mesmo, ou seja, para o meu próprio benefício. Isso mudou para ser, no final de tudo, é isso que mudou, para ser para o Criador, ou para o doador, ou o anfitrião, neste exemplo. Então, a ação de receber prazer sempre permanece a mesma. A intenção é que é capaz de mudar. Ok? Então, este é o mecanismo por enquanto. O princípio por trás, de volta, é o que dizemos aqui. O princípio por trás é que, como criação, como tendo desejo de receber prazer para o meu benefício próprio, esta é a nossa matéria, o desejo de receber é a nossa matéria. Não podemos mudar o que somos, não podemos mudar a matéria. Exatamente como a matéria desta mesa é madeira, não importa o que você faça, será sempre madeira. Mas o que você pode fazer com a matéria é mudar sua forma. Então a forma que você recebe é mudar, digamos, esta mesa não é algo diferente, numa cadeira, é exatamente conosco. A nossa matéria deseja receber prazer, não podemos mudar, sempre receberemos prazer, sempre buscaremos receber prazer, mas a forma como recebemos este prazer, a intenção sobre isso é que podemos mudar. Ou seja, de ser para o meu benefício próprio, para ser em prol do doador. E aí está a chave de realmente desfrutar. Ou seja, alcançar o estado de satisfação que não acaba, que aumenta em forma diferente do que tentamos desfrutar prazer até hoje. E é aqui onde toda a criação está sendo levada para esta nova intenção, que atualmente não existe. Então essa é uma sabedoria que nos permite aprender como construir essa intenção mais rápida do que simplesmente esperar que isso chegasse até nós, pelo processo natural de evolução. Então vamos ver as perguntas para esclarecer um pouquinho antes de ir para a próxima parte. Sim, podemos, diz o Mutla. Antes de entender que não podíamos. Martina da França pergunta, então qual a conclusão? A conclusão? Ótimo, é isso. A conclusão, de novo, a conclusão é que, vamos colocar assim, muitas pessoas hoje experimentam todos os tipos de problemas. Nós resumimos que todos os problemas, no fim das contas, realmente se residem em que não sabemos como desfrutar. Se soubéssemos como desfrutar, não teríamos problemas, porque desfrutaremos, seríamos satisfeitos e tudo bem. Mas sempre sentimos que algo impede este desfrute, essa satisfação. Por exemplo, a gente pode dizer que tal pessoa é culpada, outra é culpada, e não nos sentimos satisfeitos, preenchidos. E apontamos os dedos em todos os locais que não nos sentimos desfrutados, satisfeitos. Então, a fonte do problema é que não sentimos prazer. Ou seja, mesmo quando há todos os tipos de pressões que não nos permitem sentir tal prazer. E aumenta até a dor, por exemplo. E esse realmente é o problema na vida. Esta falta da capacidade de manter o prazer, de realmente desfrutar. Então, o que dizemos aqui, em termos de como resolvemos este problema, nós entendemos que realmente para resolver este problema,
e sua fonte, descobrir uma forma de realmente desfrutar. E não estamos mergulhando como você desfruta dinheiro, comida, conhecimento, etc. Nós falamos como nos relacionamos com o desejo na fonte, de uma forma que podemos introduzir e sentir um nível superior de prazer, ou seja, uma nova forma de sentir prazer, satisfazendo a todos de uma forma diferente. E dizemos que isso significa que não é mudando as intenções sempre serão intenções dirigidas para receber prazer. O que dizemos que a forma de fazer é mudar a intenção. Todas as formas que as pessoas podem encontrar de problemas na vida é mudar isso ou aquilo, ou seja, mudar a forma como as pessoas se relacionam comigo, ou a forma que o mecanismo lá funciona. Ou seja, ao fazê-lo, sempre lidamos com uma consequência e ramos do problema. Como colocar coisas juntas e não resolvemos a fonte do problema, porque a fonte do problema nós dizemos que não estão nas ações. As ações sempre serão o mesmo, mas a fonte está na intenção. Não podemos mudar as ações. O mundo das ações é algo que atravessa o processo natural de evolução. Mas se mudarmos a intenção, com isso podemos começar a aprender como alcançar a fonte do prazer, ao estar em sintonia desta mesma qualidade de doação, que motiva todas as ações. E quando aprendemos como fazer isso, vemos que a partir daí tudo começará a se assentar, será organizado, saberemos como nos integrar com essa realidade. Não estamos tentando tratar como colocando band-aids, ou, por exemplo, se uma água sai num buraco, nós vamos tapar, daí sai no outro buraco, etc. Então o que falamos aqui é como lidar com todos os problemas na sua raiz, que é mudando a intenção. E na verdade é um artigo no Kabbalah para Estudantes que se chama, do Baal Sulam, chamado Sente e não faça nada é melhor. Ou seja, antes de sairmos correndo para resolver todos os problemas e parecer ativo, vamos consertar isso ou aquilo e tentar diminuir a quantidade do dinheiro que as pessoas ganham e distribuir igualmente as coisas. Basicamente lidar com os problemas, como sempre lidamos com os problemas. Antes de fazer isso, ele diz que é melhor sentar e não fazer nada, ou seja, realmente se concentrar em como mudamos essa intenção por trás das coisas, como nos educamos sobre esta mudança de intenção, e através disso começaremos a entrar em equilíbrio com a natureza, no nível dos pensamentos. Porque qualquer ação que façamos, então qualquer ação que fazemos sem mudar a intenção, no fim das contas, não importa quão justo ou bom pareçam, no final das coisas, fazemos as mesmas ações com a mesma intenção de receber egoisticamente benefício próprio. Então, sempre será com essa intenção e sempre nos vai levar a problemas maiores. Então, até nos relacionarmos com a mudança dos prazeres e realmente descobrir e achar essa intenção altruísta por trás das ações, até alcançarmos isso, todas as nossas ações vão nos levar a mais problemas. Então, é isso realmente a conclusão, que devemos trabalhar em mudar a intenção. E a partir disso, as ações começarão a se organizar quando a nossa natureza estiver em equilíbrio com a natureza. Ok. Temos muitas perguntas, mas uma coisa que eu quero acrescentar ao Marcos. Se você pensar nisso, tudo no mundo age, na verdade, na doação. Mesmo quando a sociedade humana sempre trabalha juntas. Por exemplo, vocês vão ao restaurante e vocês vão comer. Vocês se satisfazem, preenchem, vão ao banco e querem receber dinheiro. Aprenderão a comprar coisa. Você entra num táxi, ele te leva onde você quer ir. Tudo na sociedade, na verdade, é baseado em servir um ao outro. Então, o sistema de doação já existe. O problema é que usamos o sistema de forma abusiva, ou seja, para receber benefício dela, ao invés de dar aos outros. Por isso que o Marcos diz que as ações realmente são irrelevantes, porque a forma como sempre agimos, a sociedade é que todos servem a todos. Ou seja, um alfaiate que faz nossas roupas, como eu disse, ou um dono de restaurante que alimenta todos, etc. Então a única coisa que temos que nos concentrar
É na intenção e chegar a isso. Há duas perguntas relacionadas a isso. Uma do Chipre e outra Simon, da Eslováquia. Vamos à primeira de Chipre, do Tomás, porque ele menciona o anfitrião e o convidado. Ele pergunta: eu acho que o anfitrião aqui é o Criador e o convidado é a criatura. Depois de comermos ou fazer qualquer coisa, temos que agradecer ao Criador para que ele possa ser feliz? Esse é o tipo de relação? Primeiro, a alegoria realmente é uma alegoria em que o anfitrião é o Criador e o convidado a criatura. E as delícias, a comida na mesa, não significa comida como sabemos. Simboliza os prazeres em nosso mundo. Prazeres, o que é um prazer em nosso mundo? Prazer em nosso mundo são prazeres por comida, sexo, família, dinheiro, conhecimento, honra. É o tipo de prazeres. E há outras coisas mais complexas, como fama, controle, etc. Então ele fala da relação entre o Criador e a criação e os prazeres entre elas. Então, uma abordagem natural de todos os prazeres deste mundo, seja comida ou qualquer coisa, é egoísta. Ou seja, a forma como nascemos neste mundo é com essa intenção egoísta de receber benefício para si mesmo, para nós mesmos. Absorver tudo para mim mesmo. E alcançamos o ponto de realmente entendermos que é um problema, onde somos incapazes de nos satisfazer, então sentimos algo errado com o nosso desejo. Algo ocorre de forma errada com os desejos como estão funcionando. E as pessoas entendem, as pessoas reconhecem que há algo errado com o seu desejo e chegam ao Kabbalah, que devem fazer algo em relação a isso. E vamos entrar mais nisso, mas relacionando a parte com a segunda parte da pergunta, não estamos falando de nada daqui em que temos que agradecer ao Criador quando comemos, etc. Temos que entender isso primeiro na fonte. O que é o Criador? O Criador é a qualidade de doar. Esta lei de dar, assim como temos a lei de gravidade, que mantém tudo para baixo e não flutuamos no ar agora, porque temos essa lei da gravidade. Então a mesma razão é que há esta lei de doar, de doação, do amor absoluto que age em relação a nós. E não se importa se agora eu agradeço com a minha boca por receber uma comida que tenho agora. Como dissemos, essa ação seria a mesma. Nós sempre vamos comer, não importa como ou porquê. Então, se eu agradeço neste sistema, é só uma das ações que não mudam nada. O que dizemos aqui é que o que pode realmente mudar neste sistema é eu mudar minha intenção. Em resumo, toda a natureza no níveis inanimado, vegetal e animal, tudo está em equilíbrio com a natureza, exceto o nível humano, com seus desejos. Tudo, como o Mutlu disse, na verdade, opera de forma altruísta, exceto para a minha própria relação em relação a tudo. Ou seja, a pessoa está desprendida de todo esse sistema com essa intenção de receber para benefício próprio. Então, realmente, para agradecer ao Criador, o que significa agradecer ao Criador? Quando podemos realizar essa mudança na intenção e alcançarmos a adesão com a mesma qualidade do Criador. O Criador em hebraico, isso pode ajudar um pouco. Vamos escrever em hebraico. A palavra para Criador é Boré. E isso se origina de duas palavras. Bo, que é venha, e re, que é veja. Então, quando eu usar essa palavra boré, significa, na verdade, venha e veja. Ou seja, não há Criador até que você alcance essa mesma qualidade do Criador. Até que você perceba o mundo através da mesma qualidade de doação, da mesma qualidade de dar. E este é seu novo vaso para a sua satisfação. Então, não há Criador, ou seja, é essa qualidade da natureza que nos cria oposto a nós, nos criou nós oposta a ela, que é essa qualidade de recepção, que é oposta, para chegarmos, irmos e ver o estado de onde viemos, que é oposto ao atual. E é isso que faremos na situação. Ou seja, alcançarmos o equilíbrio com essa doação,
Quando atingirmos essa intenção, veremos que tudo é para alcançar essa harmonia completa. E os seres humanos também estão entrando neste nível de consciência de forma inconsciente. Então, se pensarmos em todo o planeta agora, como ele diz, todas essas fontes, pesquisas, os animais, etc., tudo passa por este equilíbrio completo e há um desequilíbrio no pensamento humano, onde ele só pode receber por benefício próprio. Então, ele não consegue entender essa forma equilibrada. Então, quando o homem aprender a se equilibrar esse sistema e mudar a sua intenção, veremos que tudo se equilibrará. E aprenderemos como alcançar isso, este prazer completo que foi discutido. Ok. Parece que temos vários amigos sofrendo aqui. Martina pergunta. E Antoine de Nova Jersey. E a outra pessoa fazendo uma pergunta semelhante. Então, há várias perguntas, eu não consigo ir para frente e para trás. Então, se sofremos na vida, uma Martina da pergunta pergunta. No fim das contas, não podemos preocupar com, por exemplo, se estivermos desempregados e sentirmos incapazes de sentir a natureza, as coisas belas. O Antoine da Nova Jersey pergunta, se eu vejo alguém doente e em dor terrível, podemos decidir tirar sua vida com a intenção de acabar o sofrimento? Isso é um ato de doação? Ou seja, para esclarecer um pouco, ou seja, amigos, vocês não podem ficar felizes e sempre sofrerão a menos que vocês mudem sua intenção. Este é o resumo. Nós trabalhamos de uma forma para nos satisfazer. E o Criador diz, não, você não pode fazer. Se você quer receber prazer, você tem que aprender como dar. É isso que o Marcos está tentando explicar. A segunda coisa é, em termos de relação com o Criador, eu não posso vê-lo. Eu não o conheço, não o sinto e não tenho ideia qual a intenção correta ou a doação é até que eu veja o Criador. Por isso que falamos da Kabbalah ser um método espiritual, como o Marcos mencionou. Até que eu alcance o atributo do Criador, não há como receber a intenção correta. Então, não tire a vida de ninguém, ok? E se você sofre na vida, é normal, porque se não sofresse, jamais questionaria a sua vida. E se jamais questionasse sua vida, não haveria diferença entre você e um macaco na floresta. Então, o propósito da criação para o homem era tornar-se um homem. Ele não está agora nesse estado. Portanto, toda a ideia desse desenvolvimento é mudar nossa própria natureza. E o animal não pode mudar a sua natureza. Instintivamente sabe como ele equilibrar-se com a natureza. Mas o homem não. Por quê? Porque isso vai contra a lei da natureza, contra a lei de doação. Então você jamais poderá ficar feliz a menos que vá com o fluxo. E você jamais poderá saber como ficar feliz a menos que receba o sistema ou o atributo que o Criador está doando. Então qualquer sofrimento que você tenha neste mundo, seja desempregado ou perder o emprego, você não tem escolha, você tem que lidar com isso. Se eu estou doente, o que tenho que fazer? Tenho que ir ao doutor para receber um tratamento e ficar melhor. Se não tenho emprego, tenho que ir ganhar um emprego. Por quê? Porque tenho que comer, pagar o aluguel. A forma como funciona este mundo, funciona como é. Não há uma mudança. Então, a única coisa que você pode mudar é a sua atitude. E isso leva tempo, porque as crianças levam tempo para crescer. E agora estudamos como mudar a nossa natureza. Isso vai levar um pouco de tempo também. Mas o fato importante aqui é que o ponto de onde começamos a entender o que o Criador é e suas leis e como elas agem, como podemos nos integrar a elas, e até estarmos integrados, nós vamos sofrer, porque sofremos há milhares de anos. Se alguém foi perguntado antes de ser criado se queriam vir para cá, ninguém concordaria, porque não há nada de legal aqui, como o Marcos explicou. Qualquer desejo que você tenha, no momento que você alcança o que você quer, o desejo e o prazer se anulam.
Você fica com 2 vezes o vazio e persegue outro prazer. Aí você chega aos 70 anos e todas as pessoas dizem, ou seja, como passou rápido esta vida, e acaba ali. Então, para que nós tenhamos uma vida preenchida, temos que ir com o fluxo da criação, ok? E temos que fazer isso de forma consciente. Então, para evitar o sofrimento, porque essa é toda a ideia de estudar a Kabbalah, por isso que eles escreveram os cabalistas livros, ou seja, você tem que parar de sofrer na vida, ou construímos escola para as crianças, e é uma bela escola, ensinamento como você pode se integrar com as leis da natureza. E este é todo o ensinamento. Então, qualquer problema corporal, você não pode relacionar ao Criador, porque ele não escuta para isso. Todos os nossos problemas aqui, temos que cuidar disso, como uma pessoa normal, que não estuda Kabbalah, ok? Regra número 1. Regra número 2. Estudamos Kabbalah para entender como podemos nos integrar a este fluxo, para não sofrermos. Então, falando sobre essa pergunta, isso chega a outro ponto que queremos ver nessa lição. Precisamente vai com essa ideia. Então vamos refazer a pergunta. Então isso sempre surge na mente da pessoa. A gente diz que as ações continuam as mesmas, temos que mudar a intenção. Então vamos lembrar do artigo do Baal Sulam, que ele fala de sentar e não fazer nada é melhor. Então ele quer... Não significa que temos que ir para um topo de uma montanha e mudar a nossa intenção e o que precisamos fazer, ou seja, não comer, não isso, aquilo. Isso é algo que precisamos esclarecer, porque este é o ponto preciso em que dizemos que existe as 3 formas das pessoas abordarem seus desejos e prazeres deste mundo de forma fundamental. Então vamos ver, como dissemos, é perseguir inconscientemente o prazer. Vamos voltar ao desenho. Digamos que agora, esqueçam o que foi escrito aqui. Digamos, eu não percebo nenhum Criador, não percebo a atitude do Criador aqui. Tudo que percebo são os prazeres diante de mim. Isso somos nós, como nascemos no mundo. E é assim que vamos a nossa vida. Então agora eu preciso de comida, eu preciso de algo... e vou fazer isso, etc. Ou seja, novos prazeres despertam em mim e eu vou lá persegui-los. Por exemplo, se fico sem emprego, se não consigo receber o dinheiro ou isso, então estou parado. Estou parado até receber isso. Então sempre lido com este problema até resolvê-lo, etc, etc. Então essa é a nossa situação quando perseguimos inconscientemente os desejos. Então suprimir desejo significa que eu alcanço uma situação onde entendo, seja através da minha própria experiência, eu seja uma das pessoas que tenho tudo, então tenho toda a comida, sexo, dinheiro, honra, controle, conhecimento, tenho tudo isso. E mesmo que tenha, não me sinto satisfeito. Vejo que algo está errado no meu uso desses desejos. E não somente em mim. Vejo todos os tipos de exemplos no mundo, onde as pessoas, por exemplo, causam essa cadeia em reação, como as pessoas ficam brabas, etc. Ou um alto benefício excessivo, vejo que é algo errado, algo tem que ser feito com esse desejo. Então essa é a terceira coisa. Então vamos ver esses níveis de desejo. Comida, sexo, família. Esse é inanimado, vegetal, animal e falante. Dinheiro. Honra e controle. Conhecimento. E o desejo pela conexão. Então, digamos que eu vivo a minha vida aqui e entendo que algo tem que ser feito com esse desejo, porque sinto esse auto-benefício excessivo, que não é bom. Então, o que a maioria dos métodos faz com esse estado é suprimir o desejo, digamos. Agora eu posso me ocupar com algo que entendo que é melhor ter um desejo deste tamanho, ou deste tamanho, para lidar com isso.
Portanto, o que geralmente tentamos fazer quando percebemos que há algo errado com o nosso desejo é tentar limitá-lo ou suprimi-lo. Ou seja, descer a estes níveis. Ou seja técnicas que te dizem, seja uma planta, uma rocha, meditação, etc. Ou seja, a própria pessoa, digamos, entendendo que fazendo todas essas coisas não é bom. Então a pessoa pode se tornar mais vegetais, ficar diante da TV, por exemplo, pelo menos não farei dano a ninguém se eu ficar sentado na frente da TV, etc. Então uma das coisas aqui que dizemos com o problema de suprimir desejos e não fazer coisas, não dizemos isso, dizemos que em qualquer caso em que este desejo, na sua evolução inata, esses desejos sempre crescem. Então, em qualquer caso, esses desejos sempre crescerão. E quanto mais crescem, sentiremos dor. Por quê? Se este desejo, por exemplo, se esse desejo é grande e sinto crescendo, e eu vejo a diferença, sinto essa diferença como uma dor. Porque eu sou satisfeito com esse desejo, mas o meu desejo cresceu a este ponto. Então agora eu sinto essa diferença como dor. Então, por isso que ao fazer estes métodos, de certa forma, podemos receber um ambiente para apoiar isso, mas eles vão continuar crescendo. Então, no final, como esse desejo cresce para alcançarmos uma conexão plena aqui em cima. Então, por isso que dizemos que este método de elevar-se acima do desejo é o que lidamos aqui. Onde não limitamos ou suprimimos nada, fazemos tudo, como o Mutlu disse. Se você tem desejo por comida, você tem que comer. A mesma coisa com todos os desejos. Então, se eu, digamos, empregado, eu tenho que fazer o máximo possível para ficar empregado. Então, qualquer sistema que estão à minha volta, porque é isso que a criação estabeleceu. Então, são desejos que surgem em nós, não sem nenhuma razão, mas é assim que o sistema funciona. É o sistema em que estamos. E o que podemos fazer, acima de todas as ações que surgem em nós, é aprender a subir, elevar-se acima do desejo, aplicar essa intenção que nos traz a esta conexão aqui. Que ao aprender como colocar a intenção acima disso, eu não recebo para mim, mas recebo em benefício, em prol do Criador, o benefício dessa conexão superior. Então, isso corrige o uso desses desejos. O que falamos aqui é de uma correção de tudo isso. E realmente aqui não há o que corrigir. Comida, sexo, família, isso é inato, de nascença. E são desejos individuais que temos, seja sozinhos ou com outros, sempre teremos esses desejos por sexo, comida e família. E do dinheiro em diante, são desejos sociais. Portanto, se eu tenho esse interesse excessivo por dinheiro, honra, controle e conhecimento, isso vai contra a sociedade. Então aqui, ao aprender como mudar a intenção em benefício da sociedade e usar esses desejos em benefício dessa sociedade, receber o que preciso e dar o resto para a sociedade, com isso chegamos a este equilíbrio que falamos. E alcançamos esta conexão e o sistema funciona de forma apropriada. Então, de volta, tudo tem a ver com mudar a intenção, elevar-se acima do desejo. E com isso, essas coisas chegam ao equilíbrio entre todas as pessoas. Ótimo. Eu tenho uma pergunta de Crias do Missouri e Hazel de Newcastle. Esses dois amigos fazem perguntas semelhantes. O que podemos fazer para ajudar a mudarmos a nossa intenção? Há um exercício para isso? Por favor, explique como posso mudar minha intenção. Bom, a forma para fazê-lo, como o conselho prático, falamos nas outras lições já e vamos falar de novo. É a educação. Constantemente trabalhar em ser e se esforçar num ambiente que me influencia com essas ideias, que mudar a intenção é a coisa mais importante. E estar no estado de doação e apreciar a doação, apreciar outros que também tentam elevar-se acima de sua natureza e estar no estado de doação.
ou seja, amar e dar as maiores qualidades a este ambiente, elevadas, ou seja, desenvolver esse ambiente de forma constante, entrando nele cada vez mais. E os componentes deste ambiente são 3. Um dos componentes chama-se livros. E o que significa livros, na verdade? Estes textos escritos destes níveis, onde essa qualidade de doação, de amor foi alcançada. Então, isso já nos dá este valor a esta qualidade e também instrução de como alcançá-la. Então, ao nos absorver nestes livros com isso, já vamos em direção a isso. E para que vocês saibam, livros não significa livro, na verdade significa mídia, qualquer mídia que se baseia nos mesmos princípios que esses livros têm. E realmente os princípios que falamos aqui, ao aumentar a grandeza destes princípios que são altruístas sobre os princípios egoístas que a nossa sociedade traz e construiu os princípios egoísticos como as maiores coisas, ou seja, ao trabalhar para desenvolver esses princípios altruístas através dos livros, internet, clipes, etc., torná-los grandes aos nossos olhos, ou seja, todos os tipos de coisas, áudio, mídia, músicas, ou seja, é isso que queremos falar de ambiente. Todo esse pacote de mídia pelos quais somos influenciados, ou seja, ao colocar o altruísmo e a qualidade de doação como grande nestes princípios que nos circundam com isso, então isso nos influencia e nos permite agir nessa mudança de intenção, que é uma base constante. Esse é um dos elementos, componentes. O segundo componente é o professor, ou instrutor, de novo. Isso é uma pessoa ou um grupo, ou seja, basicamente alguém de quem você pode receber exemplo, que alcançou o nível superior, essa qualidade altruísta, e você pode falar de lá e guiar de lá. Na nossa situação, este professor é o Dr. Michael Lightman, é o professor em termos de Kabbalah hoje, e é um significado profundo de professor também. Pode ser um grupo de pessoas que se aderem a estes princípios, então este grupo se transforma neste conceito de grupo, de professor, perdão. E significa a mesma coisa. Então tudo volta a este princípio de altruísmo e doação, sendo o que exemplifica para você. E quando você toma este exemplo, como uma criança aprende por exemplos, você toma este exemplo e trabalha sobre si. Então, de volta, dentro de si, em suas intenções. E o terceiro elemento é o ambiente que apoia pessoas como você, que querem que essa realidade ocorra e trabalha em direção a isso. E o desejo trabalha em relação a isso. Então, este grupo de pessoas são as pessoas que querem que ocorra e cria um ambiente de apoio. Isso realmente aumenta o desejo de todos. Ou seja, pela quantidade desses desejos das pessoas, ou seja, este é o exemplo mais óbvio, que é essa lição. Digamos que só exista uma pessoa nessa lição. Se você e essa pessoa, ou você veio para essa lição sozinho, você assiste essa lição, vários questionamentos surgem dentro de você e no final você tem 10 perguntas sobre essa lição. Então, se você tomar essa pessoa e mais 100 pessoas que também estão nessa lição e todas têm 10 perguntas e cada um pode ser um pouco diferente em relação a tal situação, daqui a pouco você tem 100 vezes o desejo apenas por essas pessoas estarem absorvidas no mesmo processo e querendo a mesma coisa. Então você aumenta 100 vezes, seu desejo aumenta 100 vezes devido a essa conexão. Então esses são os 3 meios neste ambiente, onde no final a meta desse ambiente é aumentar a grandeza, a importância do altruísmo e da doação e do amor a esta meta de aderir-se ao Criador, de tornar-se equilibrado com a natureza. Tornar isso mais importante que qualquer outra meta egoísta que podemos escrever para nós. Na sociedade atual que usamos, e ao fazer isso, começamos este processo superior de mudar a nossa intenção e entrar em equilíbrio com a natureza, e veremos como todos esses sistemas que construímos até hoje começam a fluir com o combustível correto entre as coisas. Este combustível de altruísmo ao invés do egoísmo, de desfrutar tudo que quero
só para mim, o que está fora de mim. Isso leva só a mais crises, certo? Então agora temos mais perguntas. Amigos, nós tivemos um problema de conexão. Se vocês perderam o que o Marcos disse, ele disse coisas importantes. A gente recomenda que você voltem ao arquivo. Ele está dizendo que alguns amigos tiveram problema na conexão com a aula. Então, o Marcos explicou a pergunta dos amigos, como podemos praticar a doação, aprender a doar. E é isso que queremos fazer, que é mudar a nossa atitude e nos equilibrarmos ou equivalermos ao fluxo altruísta. Há uma pergunta da França muito legal. Ele tem um dilema. E é bom esclarecer. Ele diz: olá, eu assisti meus filhos fazer escolhas não sabedorias e sofrer pelas suas próprias ações. Como posso fazer para que elas não repitam as ações que eu fiz errada? Então, de novo, é o ambiente, a questão do ambiente, né? Então é legal responder. Então, tomando a sua pergunta ao nível geral, então nós vemos hoje que os pais que têm filhos, uma das coisas gerais que vemos é que realmente, pela primeira vez na história, os pais começaram a perceber realmente que os filhos, ou seja, o pai sempre quer o melhor para o filho, mas nos dias atuais eles vão contra ou querem que seja pior. Então, os filhos que são trazidos ao mundo são vidos, se veem ao contrário. Então a gente vê que os casais não querem nem que os filhos venham, porque o mundo ficou pior ainda. Então isso faz parte da crise geral que ocorre. Então isso é algo que é muito importante, este tópico. Então eu gostaria de mencionar algumas coisas sobre a nossa organização. E lidar com este tópico, fazemos todo tipo de ações. Então tudo volta a este ponto que a gente mencionou, de formar um ambiente correto. Então, toda essa educação de criança, esse sistema que foi criado aqui também, foi criado aqui no sistema de escola aqui em Israel, mas realmente esse é um tópico profundo, com muitos discernimentos aqui, então eu não consigo entrar nisso aqui, em todos os detalhes agora. O que eu recomendo é, se vocês tiverem interesse neste tópico, temos alguns livros recomendáveis. Um se chama As Crianças do Amanhã, acho que só em inglês aqui, vocês podem achar no kabalabooks.info, e outro livro, que eu não me lembro o nome do livro, mas eu não consigo lembrar, eu acho que é Psicologia de algo. A Psicologia da Sociedade Integral, esse é um novo livro, e é também outro livro, Altruísmo versus Egoísmo. Esse é só em inglês, eu creio. Então há vários livros de crianças também, Nicholas, em adição a isso. Então, este livro da Psicologia da Sociedade Integral é uma série de palestras entre um psicologista infantil de educação com o Dr. Michael Lightman, em que eles passam por todos os estados, antes do nascimento, até o nascimento, e depois do nascimento da criança. E o Dr. Lightman discute o processo da natureza que o ser humano atravessa nesses estágios e o que é melhor ser absorvido em cada estado, a pessoa com a realização. Então, tudo isso é legal de ser captado. Então, o que eu faço agora é o princípio de que cada estado é formar um ambiente correto em torno da pessoa, do que ela precisa para desenvolver da melhor forma possível. Este é o princípio que falamos aqui, é o mesmo princípio que costumamos usar na nossa intenção para mudar. Nós temos que formar um ambiente, temos que formar essa influência social sobre nós, que aumenta a qualidade do altruísmo, doação e amor sobre a qualidade egoísta. E como é hoje, e a forma como nos encoraja a mudar essa mudança, para adquirirmos essa força de doação, de adesão, em equilíbrio com a natureza. E é a mesma coisa com as crianças, mas com as crianças há várias formas de fazer, não é a mesma coisa que fazemos com adultos. Então eu recomendo estes livros muito para entrarmos e aprofundarmos neste tópico. Então você também pode checar no lightman.com.br e coloque a palavra crianças no blog do Rav. Há vários materiais sobre isso também.
E eu recomendo fazer uma pesquisa neste tópico se você realmente está interessado nos seus filhos. E com certeza. Há também um livro chamado Crianças da Manhã. Isso, eu já falei, isso. Isso, há várias pistas sobre crianças. Então, desculpe pelo problema de transmissão hoje da lição, ao vivo. Ok. Durante esta desconexão, vocês perderam algo, ok? Nicholas, Hazel e Chris. Nós respondemos suas perguntas que vocês perderam durante a transmissão. Então, por favor, quando a lição terminar, será colocada no arquivo. Escutem este período de desconexão, porque estará no arquivo, certo? É um tópico muito importante que o Marcos discutiu. Como podemos ser altruístas e começarmos a trabalhar altruisticamente. Então, são coisas importantes. Se perderam, por favor, assistam essa parte da lição no arquivo. Acho que temos 15 minutos. Tem uma pergunta de Kevin. Kevin e Leslie têm perguntas semelhantes. Leslie, da Virgínia, ela pergunta: então, devemos equilibrar os desejos para não ser excessivos? E Kevin, de New Hampshire, pergunta algo contrário. A pessoa pode ter um grande conhecimento por desejo? Boas perguntas. De novo, se lidamos com o nível do desejo, este é o local onde não lidamos. Ou seja, se agora eu vou tentar equilibrar esses desejos na minha vida de acordo com o meu nível atual de conhecimento e o que experimentei, eu sempre estarei em erro, tentando equilibrar isso com aquilo, etc. E não levarei em conta a natureza que sempre cresce esse desejo. Então eu posso ter êxito agora, equilibrar tudo isso, digamos, agora eu tenho o desejo deste lado, sem saber que amanhã uma nova Reshimon chega até mim e falaremos deste conceito de Reshimon. É isso que está ocorrendo conosco. Ou basicamente o desejo cresce e subitamente todo este mundo que equilibrei hoje, agora eu tenho um desejo deste tamanho em vez desse. E não consigo mais equilibrar tudo isso. Então, este crescimento constante do desejo que ocorre em mim, individualmente e com a sociedade em geral, tudo isso dentro de mim, é como se enlouquecesse esse sistema. Veja o mercado de ações. É um exemplo perfeito dessa situação. Em estados extremos. Em cada estado achamos que tudo está equilibrado, tudo está em controle. Subitamente, todos esses desejos crescem, 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 não em mim, mas em todos. Então entendemos que o que ocorre, tentamos estar em equilíbrio com o nosso egoísmo cada vez mais. E egoisticamente nos relacionamos com o mundo, isso traz mais problemas. Então a ideia não é tentar equilibrar as coisas no nível atual. Toda a ideia aqui, como dissemos, é elevar acima do desejo, é aprender através destes meios como criar um ambiente onde o ambiente realmente nos dá o exemplo daqui de cima. Digamos que aqui é o exemplo que queremos criar. Um ambiente que coloca os valores como aqui em cima, em equilíbrio com a natureza. E este ambiente nos influenciará e sempre nos colocaremos sob este ambiente. E através disso, isso nos desenvolverá, nos crescerá acima do desejo a todo momento. E quando estivermos acima disso e aprendermos a estar em conexão com a natureza, quando equilibrarmos nossa intenção com a natureza, aprenderemos como equilibrar tudo isso. Não nelas, mas acima deles. Este é todo o objetivo. Então toda a meta aqui é criar este ambiente que nos influenciará a querer crescer, ser como ele, estar acima do nosso nível atual. E aí podemos equilibrar tudo, porque estamos acima. Saberemos como o desejo por muito conhecimento foi a segunda pergunta, né? Então, de novo, qualquer desejo que temos, seja muito conhecimento, ou muito controle, ou honra, dinheiro, etc., tudo isso vem por uma razão até nós. Só temos que realizá-los para a necessidade, porque é a nossa natureza. Surge em nós. Ao ter mais conhecimento, vai me dar mais prazer. Então, não há nada que eu possa fazer. Eu tenho que continuar perseguindo. Isso continua ocorrendo até que sinto totalmente não satisfeito.
insatisfeito, porque eu fico cada vez vazio com esse desejo. Isso me traz a realização, a percepção que estou satisfazendo o egoísmo egoisticamente. Então, tudo isso nos traz a percepção de que satisfazer-me egoisticamente é impossível. O que tem que ocorrer é a mudança na intenção. Ponto. Quando aprendemos a mudar a nossa intenção, para nos relacionarmos altruisticamente com o mundo e alcançarmos a realização através dessa qualidade altruísta, realmente vamos encontrar satisfação. E tudo isso continuará. Até então, temos que passar por diferentes prazeres, desejos, cercar isso, aquilo. E a gente vê a natureza, a humanidade passando por isso. A crise econômica, como todos tentam colocar todos os métodos para organizar isso. E, de novo, é para experimentar isso, aquilo, e descobrir que tudo vai falhar, porque tudo isso vem de uma abordagem egoísta do mundo. Somente, mas ao mesmo tempo, se você vê o que os cientistas descobrem agora, cada vez mais pessoas falam dessa ideia de altruísmo. E conexão integral, como temos que nos levar a um novo nível de harmonia e integração entre nós. E as pessoas já veem que isso é algo necessário, mas não sabemos como fazer. E o que fazer é o que a Kabbalah fala. Aprendemos a criar este ambiente, deste nível superior que nos influenciará a ser como ele. E através dessa educação, que é uma educação constante para adultos e crianças de formas diferentes, mas no final com a mesma meta, chegaremos a este equilíbrio. Ok, então eu espero que isso também responda a nossa amiga do Chicago. Porque ela diz, o que faço com meus desejos elevar-se acima? Como o Marcos disse, a coisa mais importante na vida é com qual ambiente somos afetados. Quando criamos as crianças, lembre-se disso, escolha bons amigos, não faça coisas ruins com pessoas ruins, ou seja, não caminhe com pessoas más. É a mesma coisa para nós. Se queremos desenvolver de certa forma, o que temos que fazer? Eu vou me colocar entre um grupo de pessoas que valorizam as mesmas coisas. Isso não é uma ciência comum. Ou seja, se eu tenho bons amigos, eu posso me tornar um bandido. Se eu tiver com amigos legais, eu posso me tornar uma pessoa boa. Então o ambiente é a coisa fundamental. Outra pergunta, Martina da França. Com diferentes mundos? Ops. Ok. As principais religiões mundiais dizem mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, quais são os principais problemas? Qual é a necessidade da solução que a Kabbalah dá? A Kabbalah é um método de conquistar este nível superior. Isso que é a Kabbalah. O que é de único nisso é que não há crença envolvida aqui. Não há um acreditar de que se eu acredito nisso vai ocorrer. Mas sim, é uma ciência bem ativa, que somente através da colocação deste ambiente, ou seja, nos colocando neste ambiente, criando um ambiente que nos influenciará, este ambiente destes livros onde os cabalistas já alcançaram essas coisas, que aprendemos, e de novo, não acreditamos que os cabalistas alcançaram isso. Nós tomamos como uma hipótese da ciência. Então, ao passar pelo processo, ele nos diz o que fazer, ao aplicar essa educação para nós. O que significa educação? Significa que agora eu experimento tudo isso que me dizem, eu tomo isso, trabalho dentro de mim e tento mudar a minha intenção, de acordo com esse ambiente que vai nos influenciar. E sob a influência dos livros, essa média que os princípios que me guiam, me levam nessa direção, os ambientes, os amigos, também eu me coloco sob a influência destes meios, estes componentes, e trabalho para mudar minha intenção. Então, ao passar por este processo, ao fazer isso, eu passo por mudanças, experimentos dentro de mim, e como resultado dos experimentos, eu tenho resultados de forma clara na minha própria experiência, dizendo sim, aqui está a nova qualidade que não existia antes dentro de mim. Certo? E então é assim que avançamos na Kabbalah.
Então você avança de um estado para outro, de uma pessoa para outra. E faz grandes mudanças. É essa a diferença, não há crença envolvida. A religião mantém a pessoa num nível onde ela tem que acreditar em algo para preservar sua crença. Então, mantém as pessoas neste nível de desejo. Então, tudo tem um propósito, e a humanidade passou por vários anos, milhares de anos, onde teve que se desenvolver nesses níveis de desejo. E precisou dessa estrutura, e a religião foi essa estrutura. Uma estrutura para esses mundos, mas à medida que crescem os desejos, descobrimos, por exemplo, a nossa era, quanto mais queremos provar as coisas, então isso já não nos satisfaz, é só para nos dar a percepção para nos levar a este novo nível de existência, porque o nosso desejo rejeita as coisas que antes satisfazíamos, como a religião. Então a mesma coisa, temos que entender que há várias coisas sobre a religião. Não podemos entrar em assuntos tão profundos como amar ao próximo como a si mesmo. É a mesma qualidade altruísta. Essas coisas originalmente foram criadas pelos cabalistas, descobertas, e passaram por este processo de ser colocado em estruturas externas, egoístas, até sendo colocado de uma forma correta para alcançarmos internamente tudo isso. Então é um tópico que não falaremos mais hoje sobre isso. Não temos tempo, só temos tempo para uma pergunta. Boa pergunta de Antoine e Leslie, da Virgínia. Então, até a iluminação, só vamos ficar nos divertindo? E a Leslie pergunta: nós fazemos isso até morrermos? Boas perguntas. Uma das coisas que eu quero voltar a dizer, este é um processo. Ao criar esse ambiente, construir esse ambiente que nos influencia, o ambiente que nos influencia é algo eterno. Se vivermos ou não esse ambiente, sempre vai nos influenciar. E vamos cobrir rapidamente isso. Mas esta é a questão. Temos que entender que este é um processo que nos envolvemos. É um processo que, quando realmente alcançamos essa qualidade, entendemos que não há essa coisa de morte. Morte é o conceito que temos a percepção da realidade. Os 5 sentidos que estão vestidos em você, o desejo permanece, continua crescendo, até te traz este estado eterno em que estamos. Mas este é outro tópico. De novo, estamos lidando com um processo de desenvolvimento dessa relação com a fonte da nossa vida, com o Criador, como relações de nosso mundo. Como você nasce com o bebê, tem relação com sua mãe. Então é esta relação constante e que se desenvolve entre o bebê e a mãe. Nós estamos numa relação também semelhante com a fonte da nossa vida, que nos faz crescer como um corpo de toda a humanidade. Então este conceito de como a nossa conexão é como uma criança. Então este é um processo que ocorre nas nossas relações, a nossa consciência disso, e nos aproximando dessa percepção, dessa consciência. E toda essa sabedoria, ela nos diz de um estado das pessoas que alcançaram a percepção e a consciência verdadeira. Então, ao entrarmos nesse ambiente, vamos atrair tudo isso de forma rápida. E todos alcançarão essa consciência e essa conexão plena. Então este livro, este ambiente, nos faz alcançar isso mais rapidamente, a partir de pessoas que alcançaram essa realidade. Então é isso. Esperamos que tenham aproveitado a lição, continuem lendo os livros que temos no nosso website, para se aprofundar neste assunto. Então até semana que vem. Ótimo. Qualquer pergunta, de novo, podem colocar no fórum. Então é isso. Tenham uma ótima noite. Nos vemos semana que vem.